Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal A Esquerda é Progresso. Galera, oposição cogita desmembrar veto de Lula à dosimetria, né? Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve, deixa seu like para não estar perdendo nenhuma notícia. Mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Está prevista para amanhã a sessão que vai analisar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou chamar a Elisa Claveri mais uma vez, que ela tem apuração sobre esse assunto para a gente. Né, Elisa? Boa tarde mais uma vez para você. Oi, Andréia. Mais uma vez, boa tarde para você, para todos no estúdio, também para todos que nos assistem. Olha só, esse assunto da votação do projeto de lei da dosimetria, dos vetos ao projeto de lei da dosimetria, acabaram incentivando a possibilidade de uma manobra feita pela oposição, mas com acordo também de parlamentares do Centrão, que é a seguinte: desmembrar esse veto. E aí eu explico o motivo. Por quê? Tem alguns trechos do projeto de lei da dosimetria, principalmente aqueles que falam de progressão de regime, que contradizem a lei antifacção. E a gente explica para o nosso assinante: a lei antifacção foi votada depois, sancionada depois, só que o projeto de lei da dosimetria, que foi votado no ano passado, teve o veto no início desse ano, esses vetos ainda não foram analisados. Então, se os vetos são derrubados integralmente no dia de amanhã, na prática, o que acontece é que a lei da dosimetria vai se sobrepor à lei antifacção nesse aspecto de progressão de regime. Esse é um argumento que o governo está usando para defender a manutenção integral dos vetos. E o governo está dizendo o seguinte: olha, não dá para desmembrar os vetos. Eu conversei com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e ele falou que o entendimento técnico, o parecer que o governo tem é preciso analisar tudo junto, ou derruba tudo ou mantém tudo. E a mesma coisa sinalizou agora o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que conversou agora há pouco com o repórter Guilherme Baus. Então, esse é o entendimento do governo. Mas a oposição já entendeu que o governo está utilizando esse argumento para tentar manter os vetos de forma integral. Então, é por isso que a oposição está trabalhando para conseguir desmembrar. Então, uma parte eles votam e derrubam, ou seja, toda aquela parte que interessa a eles, que isso vai acabar facilitando a saída da prisão de várias pessoas condenadas pelo dia 8 de janeiro e por ataques à democracia, é isso que eles querem. E a parte que fala de progressão de regime, eles sequer votariam no dia de amanhã, mantêm os vetos e assim eles mantêm também a lei antifacção. Isso não está decidido, está sendo estudado. Conversei com um parlamentar importante da oposição que me disse que está em diálogo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para ver a possibilidade técnica disso. Conversei agora há pouco também com o técnico do Congresso Nacional. O que ele me disse é que é sim possível, poderia se fazer por meio de destaques, mas eu preciso dizer que isso definitivamente não é algo comum quando a gente está falando de um veto integral do presidente da República. Outro ponto: se por acaso isso não der certo, os parlamentares já estão buscando alternativas. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto já pensando nisso. Olha só, se derruba o veto integralmente, esse projeto diz que vai ser retomado todos os pontos da lei antifacção no que diz respeito à progressão de regime. Mas tem um ponto importante que até alguns parlamentares me alertaram, que é o seguinte: a lei sempre retroage em benefício do réu. Então, se esses vetos são derrubados amanhã e sancionados, já passa a valer beneficiando o réu. Se for retomada a redação da lei antifacção num projeto posterior, isso não retroage se não for para benefício do réu. Então, também tem esse questionamento, André. É por isso que eles estão bem decididos, o caminho está sendo para esse, para dividir, para desmembrar essa votação de vetos, mas o martelo não está batido, como falei. Bom, isso é o debate que a gente faz aqui sempre. Deixa eu voltar para a dosimetria, que a gente abriu uma aba, voltou, uma aba e senão voltou. fica confuso para o assinante. Fechamos a aba aqui. Valdo, falando desse projeto da dosimetria, qual é a apuração que você fez? Porque tem a expectativa do governo e tem essa articulação da oposição. Andréia, primeiro sobre fatiar o veto, né? Nunca aconteceu isso, quando é um veto integral. O veto integral, você tem que votar o veto, não há vetos, há um veto apenas. Quando você tem vetos ali a trechos, às vezes você pode até pegar naquele veto por trecho e tirar um pedaço fora.
Mas nesse caso, segundo ali quem entende do assunto ali na ala jurídica do Senado, isso não pode ser feito. Mas, para todo efeito, a oposição já decidiu que vai derrubar esse veto. Fatiado ou integralmente, eles vão derrubar o veto do presidente Lula ao trecho que reduz as penas dos condenados na ação penal do golpe, pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, para beneficiar Bolsonaro e aqueles que ainda estão presos, né? Não são muitos assim mais, mas tem gente ali daqueles atos ali do dia 8 de janeiro que ainda estão na prisão. Então, eu disse, isso a gente derruba mais 300 votos de deputados, mais 50 senadores. Agora, eles sonham, né? Eu diria sonhar, mas eles estão querendo transformar isso em realidade, numa derrota dupla para o presidente Lula nessa semana. Seria uma rejeição do nome de Jorge Messias hoje. O comportamento dele na sabatina dificulta um pouco essa meta da oposição. Mas eles sonham com isso. Derrota hoje o Jorge Messias e derruba o veto amanhã. Com isso, eles acham que impõem uma derrota ao governo e mandam um recado para o Supremo Tribunal Federal também. Rejeitar um nome que é defendido hoje por alguns ministros do Supremo e também a questão de você diminuir a potência, não potência, né, mas o que foi definido na condenação da ação penal do golpe e do 8 de janeiro. É uma estratégia visando a eleição, né? Flávio Bolsonaro tem se articulado muito nos últimos dias. Ele tem entoado o discurso de que é preciso rejeitar Jorge Messias para deixar com ele. Ele acha que vai ser eleito, né? Essa indicação, né? Os senadores da oposição, não tem sentido uma indicação agora, no meio de um pleito eleitoral, tem que deixar para o próximo presidente, né? Essa indicação. Já o grupo de Lula, não. Deixa ele sonhar, agora, né? Sonhar é de não graça. tem eleição ainda, a eleição não começou, temos que resolver isso hoje, vai resolver, e aprovando Jorge Messias. Virou palco eleitoral ali, disputa eleitoral dessa indicação, algo que não deveria ser assim. Mas como estamos em ano eleitoral, esse componente está presente e vamos ver quem vai ter uma demonstração de força no dia de hoje, principalmente. Amanhã é jogo jogado. Hoje o jogo ainda está em aberto, mas com uma tendência favorável para Lula. Andréia. Você, Joel? É interessante como esse voto total do Lula ao projeto ali da dosimetria acabou criando também um custo para o Congresso, né? Um custo para o Congresso. Se derrubar o veto, então talvez enfraqueça a lei antifacção e daí paga um custo político por isso também. Ele conseguiu fazer com que não seja tão simples derrubar o veto dele à dosimetria. Só que o que eu realmente acho uma perda, acho triste nesse processo todo, é que, pelo incentivo político de ambos os lados, você acabou perpetuando uma situação injusta. Eu falo não da condenação dos mandantes da trama golpista, e sim das condenações com penas longuíssimas para os pobres coitados que participaram do 8 de janeiro, que é óbvio que agiram mal, é óbvio que sim, cometeram um crime por estar ali, mas penas de 14 e, em muitos casos, 17 anos de prisão, muitos em regime fechado até agora. Claramente é um exagero tomado num momento em que ainda se estava com aquilo muito fresco e com até um desejo quase de vingança ou de justiça exemplar. Tomou-se uma decisão de condenações altíssimas, que não era necessária, tanto que ministros, mesmo à época, deram argumentos contrários para penas menores. Eu lembro do ministro André Mendonça e do ministro Barroso, que já tinham esse argumento, e depois se desenharam os argumentos até para o legislativo conseguir reduzir essas penas, como é o caso do crime de multidão, por exemplo. Então, o caminho para se corrigir esse exagero das penas dos participantes do 8 de janeiro estava dado e era possível. Mas tanto a direita no Congresso não quis, porque, pelo contrário, para eles conseguirem o objetivo de reduzir a pena do Bolsonaro e dos outros, eles precisam estar com esses invasores colados juntos ali, então não quiseram desmembrar. E, em reação a isso, a esquerda, o governo Lula também optou por manter todo mundo junto e vetar tudo.
me parece que é uma injustiça que acaba se perpetuando. Deixa eu trazer para vocês a pesquisa Quest, que foi divulgada hoje sobre a intenção de voto para o governo de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, lidera os cenários testados de primeiro e segundo turnos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vai rodar aqui o número, vão rodar os números para vocês, para a gente poder comentar no telão. No cenário 1, para o primeiro turno, o Tarcísio aparece com 38% pela margem de erro, ele pode ter entre 36% e 40%. Aí o ex-ministro Fernando Haddad, que é do PT, tem 26%. Pela margem de erro, ele pode ter entre 24% e 28%. O deputado Kim Kataguiri, do Missão, e o ex-prefeito de Santo André, o Paulo Serra, que é do PSDB, estão empatados com 5% cada. Pela margem de erro, podem ter entre 3% e 7%. Indecisos, 13%. Brancos, nulos e não vão votar, 13% também. Aí, passando aqui para o segundo cenário, sem o Paulo Serra, o Tarcísio mantém a liderança com 40%. Pela margem de erro, ele pode ter entre 38% e 42%. Aí o Haddad vem na sequência, com 28%. Ele pode ter entre 26% e 30%. O Kim Kataguiri mantém os 5% do primeiro cenário. Pela margem, ele tem entre 3% e 7%. Indecisos, 13%. Brancos, nulos e não vão votar, 14%. A Quest também testou um cenário de segundo turno entre o Tarcísio e o Haddad. Aí o número, a tela está assim. O Tarcísio segue na frente com 49%, pela margem de erro pode ter entre 47% e 51%. O Haddad aparece com 32%, pode ter entre 30% e 34%. Indecisos, 8%. Branco, nulo e não vão votar, 11%. Otávio Guedes, quero te ouvir sobre esse quadro aqui em São Paulo. Olha, o próprio PT sabe que é muito difícil você derrotar Tarcísio por ele ser considerado um governador com uma boa avaliação pela população. Mas qual é o jogo do PT em São Paulo? É diminuir essa diferença. Então, o desafio do Haddad é crescer. Ele tem que crescer porque, ao contrário de 22... o PT não vai dar a lavada que deu em 26, não vai dar a lavada que deu em 22. Haverá uma diminuição de votos para o PT no Nordeste. Com isso, o Lula tem que melhorar o desempenho no Sudeste. São Paulo é o carro-chefe do Sudeste. Então, o desafio do Haddad será crescer, não por ele, mas para que a candidatura do Lula não tenha uma distância grande para o Flávio Bolsonaro, se o candidato da direita for efetivamente o Flávio Bolsonaro, em São Paulo. Então é isso daí, galera. Para você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal. A esquerda é progresso. Galera, como vocês viram aí, né? O projeto da dosimetria será votado amanhã, né? E a oposição, né? Quer desmembrar, tá vendo a possibilidade de querer desmembrar esse projeto. E a gente sabe em pró a benefício de quem, né? Eu vejo assim como uma vergonha gigantesca para esse lado da história, né? Porque eu também acho que, de alguma forma, a quantidade de anos aplicado aos infratores foram altas, como o próprio jornalista falou aí. Mas querer usar isso a benefício próprio, justamente para beneficiar o ex-presidente, chega a beirar o ridículo. Então, como o Lula tá querendo esse veto aí, eles estão vendo a possibilidade de querer desmembrar, né? E praticamente dar mais uma volta ali para tentar fazer com que alguma coisa seja aprovada, né? Não sabemos o que vai acontecer porque tá muito dividido. Essa é a verdade, tá muito dividido. Então, esperamos que se decida da melhor forma, né? E que se acontecer a desmembração e a aprovação de algo, que seja em pró de ajudar o povo. Porque o povo brasileiro precisa de ajuda. Essa é a verdade. Então é isso daí, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu!